Curso Sempre. Inteligência em concursos. Então vamos lá. Vamos aqui para fase 3. Entende-se então que, olha essa afirmação que é importante, entende-se então que a cultura organizacional é o resultado de um processo longo, lembra? Cultura é uma coisa que se transforma no... Veja como está bem claro isso no texto. É um processo longo de existência de uma organização. Essa frase também é muito importante. Ó. Quanto mais antiga a organização, mais forte a sua cultura. Anote que essa é importantíssima. Tá? Por exemplo, Banco do Brasil tem uma cultura forte. Tá? Do serviço público tem uma cultura forte. Quem de vocês já teve a oportunidade de trabalhar numa empresa recém-inaugurada? Não tiveram? Eu já tive. Cara, é um pepino. Por quê? Porque não tem referencial, não tem histórico, não tem cultura, tá? E aí o que acontece? Aí acontece aquilo que eu falei agora há pouco. Cada pessoa que entra na empresa, ele quer, como não tem cultura da empresa, ele quer impor a sua, né? Aí então, leva-se aí uns 6 meses mais ou menos para a poeira sentar. Numa empresa já tradicional que você entra, você, se tiver essa visão do que é a cultura, você já vai pegando as manhas e você diz, aqui eu tenho que me comportar de tal e tal maneira, tá? E você tira de letra. Então, afirmação importantíssima. Quanto mais antiga a organização, mais forte é a sua cultura. Atenção, hein? Se aparecer na prova que quanto mais antiga a organização, melhor a qualidade da sua cultura, tá errado, né? Não esqueça que cultura não tem qualidade, certo? Não tem certo ou errado. Então a cultura ou é forte ou é fraca. Às vezes pode ser uma porcaria de uma cultura, certo? Mas é cultura. Uma coisa também que eu não falei, mas está na hora de falar, é o significado da palavra cultura, tá vendo? Nós temos no nosso linguajar diário o hábito de dizer assim, aquela pessoa é culta, ok? Atenção, então muda esse conceito. Isso aí é uma afirmação errada, tá? Não existe pessoa culta. Existe pessoa esclarecida, tá? Existe pessoa bem informada. Existe pessoa experiente. Existe pessoa estudada. Estudou bastante. Mas não existe pessoa culta. Porque atenção para a informação que vai agora. Cultura existe em qualquer grupo e em qualquer situação, tá? Então, você pega aí uma pessoa semi-alfabetizada, ela tem lá uma comunidade e essa comunidade tem uma cultura, tá certo? Vamos falar dos nossos indígenas. Vocês sabem que os indígenas brasileiros eram analfabetos. Bom, tudo bem, até aí nenhuma novidade, tá? Mas se você ler a história do Brasil, você vai descobrir que algumas tribos brasileiras eram antropófagas, comiam carne humana, tá? E por que eles comiam carne humana aqui no Brasil? Porque tinham fome? Não, era um aspecto cultural. Olha que interessante essa aqui. Eles não precisavam comer carne humana, porque tinha caça à vontade aqui, tá? Mas existiam algumas tribos no Brasil que costumavam comer partes do corpo dos guerreiros que eles derrotavam, porque na cultura deles se entendia que isso iria aumentar a sua força física. Eles estavam comendo, se alimentando, devorando a energia daquele guerreiro que eles tinham vencido. Beleza? Essa careta aí é como... Mas é assim, olha, era a cultura deles, tá vendo? Então olha o que eu estou te falando. Isso aí chama-se cultura. Beleza? Então atenção, cultura, e eles fazem essa questão às vezes para sacanear, cultura não está ligada ao grau de conhecimento nosso, tá vendo? Ok? Nós usamos de forma errada essa palavra. Na verdade, nós usamos essa palavra de forma errada porque até o século passado, até umas 2 ou 3 gerações atrás,
existia uma visão de que cultura era conhecer teatro, balé, ópera, etc., tá? E isto ligado, então, a uma elite europeia que veio para cá, principalmente francesa, inglesa. Então, nós somos cultos, quer dizer, nós temos cultura e vocês não têm, vocês são selvagens. Essa que é a leitura. Agora, a leitura moderna, a leitura dos concursos, se eles fizerem essa questão aí, dizendo que a pessoa, ou a empresa, ou o grupo de pessoas que trabalham numa empresa tem cultura em função de serem mais ilustradas, mais estudadas, tá? A questão está errada, tá? Ficou tranquilo? Outra coisa interessante, ó. Se você trabalha o conceito de cada grupo tem uma cultura, e agora se analise aí, você vai ver que isso é verdadeiro, nós pertencemos a vários grupos culturais, concordam? Cada um de nós aqui. Nós temos a nossa família é uma cultura, a nossa família é cultura, tá? Ela tem um jeito de ser. Cada um de vocês, como eu também, temos uma família, né? E atenção para o conceito de família também, muito importante, hein? Cuidado com o conceito de família na prova. Família não é necessariamente esse modelito classe média que nós conhecemos, pai, mãe e criança, tá? Lembre que agora a coisa está diferente, né? O conceito moderno de família é um grupo de pessoas que habita o mesmo teto e que tem renda suficiente para se sustentar. Pode ser até do Bolsa Família, mas tem renda, tá? Então, habitou o mesmo teto. Então, por exemplo, nós temos aí muitas situações de avós e avós, tá? Que criam netos, né? O casal, um morreu, o outro foi embora, ou então nem ficaram juntos, né? Então, esse é um conceito importante. Mas vamos voltar ao assunto. Então, família é uma cultura, ok? Cada um de vocês. Quando vocês vão para o trabalho, vocês vão dançar conforme outra música, então é outra cultura. Quando vocês vão para a igreja de vocês, outra cultura. Quando vocês vêm aqui para a escola, outra cultura. Tá vendo? Então, na verdade, nós convivemos, por exemplo, em 2 ou 3 dias, em vários ambientes culturais. E lembrar que ambientes culturais não é ambientes de nível diferenciado, superior, de conhecimento e de informação. Certo? Pode ser um grupo de pessoas semi-alfabetizadas, elas também têm cultura. Essa questão também pergunta. Veja quantas coisas que eu estou passando para vocês aí que caem em concurso. Não estou falando nada que eu não espero que caia em concurso, tá? Todas essas abordagens, em algum momento, aparecem. E se você domina essa linguagem, você não erra a questão na prova, tá? Podemos ir para frente? Vamos lá. Com o tempo, a cultura, né, com o tempo, na empresa antiga, a cultura passa a determinar todas as formas de interações internas e grande parte do comportamento organizacional em relação às interações com o meio ambiente. E a gente percebe isso. Você certamente deve conhecer alguma empresa da qual você é cliente, que você lá seja cliente já há 4, 5, 6 anos, e você percebe que muda a equipe de pessoas com as quais se relaciona aquela empresa, e a empresa é sempre igual. Já perceberam isso? Já aconteceu isso com vocês? Muda as caras, você vai lá, é outra cara que está lá para te atender. E os defeitos e as qualidades continuam os mesmos. Todo jeitão. Se for tipo grosseiro, a nova equipe está no grosseiro. Exatamente, perfeitamente. É para fazer esse padrão de cultura, tá? Então, ó, essa pergunta também está bem clara. Outra coisa que vocês devem ter percebido é que eu coloco em cada parágrafo uma parte em destaque, né? Essa parte é a essência da informação, tá? Então, a cultura, à medida que a empresa vai envelhecendo, que vai se tornando mais madura, passa a determinar todas as formas de interações internas, então, interações entre os participantes, e grande parte do comportamento organizacional. Então, vamos voltar de novo ao nosso concurso do Banco do Brasil? Está vendo por que os caras cobram de vocês isso no concurso?
Porque vocês têm que entender que vocês vão chegar lá no primeiro dia de trabalho e vocês vão encontrar um ambiente pronto. Um ambiente pronto. E você vai ter que arranjar teu espaço nesse ambiente. Então você tem que conhecer toda essa linguagem aqui e aí você tira de letra. Por isso que isso aí está sendo cobrado em concurso. Como eu falei, a elaboração de um concurso é uma coisa muito complexa, né? Tem problema de legislação, você viu que de vez em quando os caras adiam o concurso, você viu o que aconteceu agora com o pessoal da Polícia Federal, né? O concurso era para sair e de repente corta ele. Então a Polícia Federal está precisando de gente e o concurso travou. Tomara que não. Até agora não aconteceu. Daí, o detalhe é o seguinte, o que vai acontecer? Era para abrir uma filial, não abre, entendeu? Era para ter um emprego aqui, daí informatiza, faz um software lá que resolve. Não, e... pode assim, não fazer concurso? Pô, o detalhe é que a legislação brasileira está muito cheia de brechas para que sindicatos, grupos de funcionários, pessoas às vezes até leigas possam entrar e embargar um concurso. Então tem essa possibilidade, a legislação brasileira está muito aberta, né? Daí o que acontece? Voltando ao assunto então, o Banco do Brasil investe, né? Procura selecionar os melhores são selecionados pela qualidade técnica, só que na área comportamental, já falei isso agora há pouco, né? Falei lá do caso do cara da Night, o cara vai lá ficar 30 dias e pede a conta. Quer dizer, pô, olha a perda que tem. Então, procura se ensinar isso também na hora de fazer o concurso. Vamos para frente? Conclusão. Então, conclusão do assunto. O grau de dificuldade de um processo de mudança cultural depende da idade da organização, certo? Do estágio em que está o seu ambiente, né? Se é um ambiente normal ou um ambiente conturbado, do seu tamanho, né? Quanto mais complexa seja a empresa, né? Tamanho ou complexidade, é lógico que essa cultura é mais complicada, e da visão dos gerentes atuais sobre a situação. A visão dos gerentes atuais é uma variável importante porque tem gerentes que gostam daquela cultura e tem outros gerentes que querem alterar aquela cultura. Tranquilo? Então vamos repassar, ó. Depende da idade, do estágio em que está o seu ambiente e do seu tamanho e complexidade. Isto então influencia o quê? O grau de dificuldade de um processo de mudança cultural. Então o que fica bem claro? A cultura muda. Quanto mais encalacrada ela tiver, mais difícil ela fica de mudar. No serviço público brasileiro, Banco do Brasil não se enquadra nisso, nós temos um problema sério. Nós temos um modelo burocrático que comprovadamente está ultrapassado e nós não conseguimos tirar a burocracia do serviço público. Por quê? Porque isso existe há 200 anos, então não consegue se mexer. É o caso típico aí que nós temos. Então vamos dar continuidade. Veja lá, ó. Vantagens da cultura organizacional. Vantagens da cultura organizacional. Então atenção. A formulação de estratégias, o estilo preferido de liderança e os modos de se cumprirem as tarefas são reflexos da cultura da organização. Então, isso é uma vantagem, até eu já falei dela, né? Lembra que eu falei que uma empresa nova, que não tem cultura, é um Deus nos acuda? Beleza? Então, isso é uma vantagem. A formulação das estratégias, o estilo preferido de liderança, os modos de se cumprirem as tarefas, são reflexos de uma cultura da organização. Então, onde tem cultura, fica mais fácil de resolver esse problema. Tá tranquilo? Isso como, então, a cultura organizacional vem como positivo. Tem. Espera um pouquinho, você vai ver que daqui a pouco eu vou ver as desvantagens. Essa é a parte boa. Eles podem fazer uma pergunta sobre vantagens ou podem fazer uma pergunta sobre desvantagens, né? Outra, uma cultura organizacional consolidada pode criar ordem social a partir do caos potencial que direciona a natureza ilimitada do comportamento e da interação humana. Então vamos entender bem isso. Vamos fazer de novo aquela comparação entre uma empresa antiga e uma empresa que recém abriu. Numa empresa que recém abriu, existe esse caos comportamental, tá? Porque como não tem um referencial, cada qual quer botar o seu estilo de
comportamento nessa nova empresa. Aliás, ele é louco para colocar, porque ele pensa assim, se colocar meu estilo vai ser uma moleza, porque todo mundo vai trabalhar como eu gostaria que fosse. Então, se nós encontramos uma empresa como o Banco do Brasil, que já tem uma cultura organizacional consolidada, né, de 100 e poucos anos, se entende que ela tem uma ordem social, ela tem uma forma de comportar-se dentro da instituição, tá, que vai evitar o caos que é provável que aconteça caso se deixe rolar o comportamento e a interação humana livre, né? Tranquilo? Então, a existência de uma cultura organizacional consolidada é considerada uma vantagem. Ficou tranquilo? Outra, costumes e continuidade começam a surgir com o tempo, à medida que os membros das instituições constroem e internalizam atitudes e comportamentos. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção na palavra adequados. Adequados entre aspas, está vendo? Adequados na cabeça deles, certo? Socializando os novos integrantes do quadro de funcionários. Quero aproveitar e fazer um comentário para texto de prova sobre isso aqui. Quando aparece uma palavra no enunciado de uma questão, uma palavra só, entre aspas, ou uma expressão de 2 ou 3 palavras, ele está dizendo assim, ó, este não é o significado comum desse termo. Tá? Eu estou aqui dizendo alguma coisa um pouquinho diferente do significado principal. Se eu tirasse essas aspas, ficaria uma leitura dizendo que costumes e continuidade que surgem ao longo do tempo constroem e internalizam atitudes e comportamentos adequados, ou seja, comportamentos certos, né? Sem aspas, adequados fica como sinônimo de certo, de correto, ok? Com aspas, ele quer dizer o quê? Adequado para aquela turma lá. Não significa que seja adequado no sentido amplo. Então, na prova, é comum aparecer, vocês fazendo aí o simulado, vocês vão encontrar, essas situações. Palavras entre aspas. Palavras entre aspas significa estou adaptando um conceito para explicar o que eu quero dizer. Ficou claro? Bom, então, esta é uma vantagem da existência de uma cultura organizacional. Costumes e continuidade começam a surgir com o tempo, à medida que os membros das instituições constroem e internalizam atitudes e comportamentos adequados. Costumes todo mundo sabe, agora continuidade. O que quer dizer continuidade? Continuidade quer dizer que é um comportamento que se mantém ao longo do tempo, mesmo que as pessoas venham a ser substituídas nas equipes. Tranquilo? Outra vantagem, o sentido resultante de ideias unificadas realça o sentimento dos membros de pertencimento e comprometimento. A gente já viu isso aí naquele texto longo lá, dizendo, e eu até comentei, né, que uma situação complicada é quando a gente está desempregado, né, que a gente se sente meio solitário, né. Aqui está bem claro aqui, ó, quando nós temos um sentimento de pertencer a um grupo, que tem uma cultura, que tem regras, que tem assim um comportamento que você sabe que você imitando você vai se dar bem, você entende que você pertence a esse grupo e se compromete. Isso a gente vê muito com adolescentes, hein? Você pode ver que o adolescente, vocês certamente passaram por isso também, o adolescente ele precisa, depois aí de um certo tempo de quebrar a cara, pertencer a um grupo, tá? Pertencer a uma tribo, ele tem que pertencer a algum grupo. Por quê? Porque isso dá a segurança que o adolescente não tem, tá? Se levar a sorte de pegar um grupo bom, ótimo, né? Vai para o bom caminho. Se levar azar de pegar um comportamento, um grupo ruim, cai na gandaia aí e não segura mais. Desvantagens agora, atenção, desvantagens. Os resultados e as consequências de uma cultura organizacional nem sempre são positivos. Olha o positivos entre aspas de novo. Claros e funcionais. Por quê? Então vamos lá. Ó. Problemas de cultura organizacional forte. As pessoas muitas vezes desconfiam dos que têm outras ideias
ou maneiras de fazer as coisas e os temem ou os detestam. Que é aquela situação de você chegar num grupo novo e querer botar o teu estilo. Se você tem um grupo que não tem uma cultura forte, você consegue impor o seu estilo. Se o grupo for forte, você não consegue impor o seu estilo. Pessoas que ingressam na instituição com visões diferentes de mundo e de forma de executar as atividades tendem a ser rejeitadas. Atenção para um segredo aqui nesse texto, ó. Tendem a ser. Ele não está dizendo que serão. Se estivesse escrito serão, ficava errado. Não é uma certeza. Tem determinadas culturas que são receptivas aos diferentes. Quer que eu diga mais? O Brasil, como um todo, é uma cultura receptiva aos diferentes. Tem preconceito, tem implicância com... Por exemplo, agora nós estamos aí recebendo haitianos, mas nós temos um certo preconceito com boliviano, um certo preconceito com paraguaio. Temos ou não temos? Mas olha, se você comparar o nosso preconceito, que é desse tamanho, com o preconceito de estrangeiros chegando nos Estados Unidos, na Itália, na Inglaterra, na França, poxa, nós somos anjinho, tá? Nós somos anjinho. Então, essa é uma situação interessante. Tendem a ser rejeitados, não necessariamente são rejeitados. No Brasil, não são rejeitados. Ou pelo menos não no nível que eram. Nas empresas, tem empresas que são receptivas a pessoas de fora. Gostam de receber pessoas de fora. Outras não. Então, o correto é dizer tendem a ser e não serão. Certamente serão. Se tiver certamente serão, fica errada a questão. Tranquilo? A cultura forte ou densa pode, veja de novo, não é desencoraja, é pode desencorajar mudanças, forçando seus membros a trabalharem dentro de um mesmo conjunto de crenças. Outra, a mesma cultura que faz de uma organização uma grande instituição pode tornar-se disfuncional. Por quê? Porque o mundo é veloz e inconstante, né? Acelerado aí pelas TIC. Sabe o que é TIC? Não? Nota aí, TIC é Tecnologia da Informação e Comunicação, tá? Tem TI e agora está aparecendo nas provas TICs, tá? TICs é essa junção da evolução da tecnologia da informação com a evolução da tecnologia da comunicação. Então, está aparecendo com frequência TIC aí, tá? Bem, características da cultura organizacional, então. Vamos fechando o assunto agora. Vamos ver, isso aqui, ó. Pega esse parágrafo aí, circunda ele, escreve resumo do assunto, tá? Escreve assim, ó, preciso ler na semana da prova. Se você ler isso na semana da prova e entender tudo, você praticamente matou o assunto, tá? E outra coisa importante, vê se você concorda com o que está escrito aí. Vamos lá, primeira informação. A cultura organizacional é coletiva, concordam? Ela é de grupo. Gera a criação de um ordenamento e continuidade organizacional. Confere? Tá? Então, se aparecer na prova que a cultura organizacional é individual, está errado. Ela é coletiva. 2. Ela é emocionalmente carregada. Cria identidade e comprometimento coletivo. Ela tem, às vezes, até uma certa paixão, né? Cara, aqui é assim, você tem que ser assim, senão você não vai ser bem recebido no grupo. Então, ela é emocionalmente carregada. Tranquilo? Historicamente rica. Cria expectativas compartilhadas a partir de histórias anteriores de sucesso. Contei aquele exemplo do fundador da empresa que tem um quadro na parede e os caras ficam lá idolatrando ele, etc. Então, isso é um pedaço de uma lenda da instituição, tá? Então, a cultura é historicamente rica. Valeu? Predominantemente simbólica, concordam? O que quer dizer isso, gente? Muito importante que eu vou falar agora. A cultura, ela não está escrita. Se percebe ela no ar, tá? Ou seja, ela é simbólica. Aí entra aquelas 3 variáveis que nós colocamos lá, artefatos, pressupostos básicos e
valores compartilhados. É diferente, por exemplo, de um código de ética. Código de ética, você lê, isso pode, aquilo não pode. Tá? Cultura não, cultura é simbolismo. Tá? Você tem que pegar no ar o que pode e o que não pode. Aquilo que eu falei, à medida que vocês forem ficando mais velhos, vocês vão tirar de letra. Por que pessoa de mais idade não tem dificuldade de pegar ambiente novo, se tira de letra? Porque ele já pegou essa visão de mundo. Fundamentada no sentimento de grupo, bate com a primeira lá, né? A cultura organizacional é coletiva. E uma que eu bati bem aqui, que aparece bastante na prova, possui desdobramentos em subculturas. Tranquilo? Então, este trecho da apostila, ele é muito importante. De subculturas, aquela ideia de que de uma filial para outra, na mesma instituição, mudam coisas, tá? A instituição é a mesma, ela tem aí 60% que é padrão, mas tem 40% que é próprio daquilo. Quer ver um caso bem concreto? Vou dar um exemplo que vocês conhecem bem. Supermercado Condor. Supermercado Condor, você vai numa loja central, ela tem uma cultura voltada para o pessoal da área central. Você vai para um bairro, ela tem uma cultura voltada para o bairro, tá? Tem que ser assim, tá? Tem que ser assim, porque senão ela não vai se adaptar ao quê? À cultura do ambiente onde ela atua, certo? Tranquilo? Bom, então isso aqui é um resumo, tá? Bem, vamos deixar isso aqui então para a próxima etapa, tá? Cultura empresarial, ok? Então vamos fechar aqui.